Começa agora mais um programa Direto ao Ponto, hoje quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha a gente todos os dias, ou você que está chegando hoje aqui na Jovem FM 104.7. Também estamos ao vivo lá no Facebook, Direto ao Ponto Tocantins, e também na página da Jovem 104.7 FM. Comigo aqui hoje, Fernando Ferreira. Boa noite, Fê. Boa noite, André. Boa noite, Cléo. Seja bem-vindo. Me veio a lembrança, uma história das histórias que a Cléo gosta. Aquela que vai pro YouTube. Não. Mas lá em Cataguases, quando eu estudava no grupo escolar, tinha toda pessoa, professora, inspetora, supervisora que entrava na sala, a gente tinha, né, aquela coisa: bom dia, dona Cléo, seja bem-vinda à nossa sala. E aí o tempo vai. E tinha uma professora que chamava Bem-vinda. Aí a gente adorava quando a dona Bem-vinda ia na sala, só pra gente falar: bom dia, dona Bem-vinda, seja bem-vinda. Olha que idiotice, cara. Proibiram a dona Bem-vinda de visitar as salas pra causar aquele bando de criança falava isso e ria. Ai, bons tempos, hein, Fernando? Que inocência. 7h08, Cléo Oliveira. Boa noite, Cléo. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. E a oração, Fernando? A oração? Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Todo mundo cantava a oração. Não, na escola, quando você ia fazer em coro, era meio assim. Na minha escola era Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Na escola, porque na casa da avó, quando era o terço, era aquela carreirinha assim, Ave Maria, cheia de graça. Não, então, na hora do terço tem os mistério glorioso, mistério doloroso, vários mistérios no terço. A mineirice da Cléo aflora quando o assunto é religiosidade. Mas olha, sabe o que aconteceu? Eu tinha 5 anos, era um colégio de freira, tinha 3 andares, a gente tinha que subir os 3 andares de escada de mãos de amém, mãozinha, assim, e cantando vestida de branco, ela apareceu, trazendo na cinta. Cara, eu não suportava. Deixa eu contar antes da vinheta, então, já que a gente entrou nessa pauta, um bullying que eu sofri quando era criança, mas o meu laser bateu e voltou e foi e derrubou a mulher da escada, porque Deus protege as crianças. Foi Deus, já pensei no Aleph. Olha, sem bem, olho por olho. Deus não. Deus protege as crianças, porque eu fui humilhada no terço. Tô achando que ia ser outra turma. Não, foi Deus. Eu fui humilhada no terço por uma beata. E aí eu só fiz assim, tipo, pensei, vai ter troco. Foi com o poder da mente. Pode me humilhar. Você e aí ela rolou a escada. Eu já vou contar pra vocês depois da vinheta. E o outro, o Nico Puig, ele era o ruim do olho. Não. Eles faziam um trem com o olho, assim, que eles derrubavam. Aí eu sou mais a Cacau no olho por olho, mas não era não. Era coisa de Deus. Deus protege as crianças. Eu vou contar depois da vinheta pra vocês concordarem que eu fui humilhada. Né? Cacau era o cara? Era o Nico Não, Puig? Cacau era Patrícia de Sabri. Era a parte dele na novela, né? Mas ela era do bem, eu acho. Eles eram do bem, que eu queria saber quem que era o Nico Puig nessa novela. Tá feliz aí, ouvinte? Eu também. 7h10. Tem vinheta pra gente começar o programa e ouvir a história da Cléo. Valendo! Direto ao ponto no seu rádio. Só pra constar, o Nico Puig chamava Fred na novela. Por onde anda Nico Puig? Nico Puig tá nos Estados Unidos, casado com outro cara, super bem lá. Mas largou a carreira? Largou. Tive notícias dele recentemente mesmo. Vi mesmo isso. Vai saber, né? Porque 7h11. Vamos de notícia ou quer contar a história, Cláudia? Vou contar minha história pra vocês verem como eu fui humilhada. Tava no terço, jogo rápido, tava no terço. E aí terço fica, a santinha vai pra casa da pessoa e fica, aí reza o terço ali, a novena, e depois vai pra outra casa. Aí a gente tava numa casa que era um sobrado, uma casa assim, classe média, elegante. E aí eu tava com uma amiga e a gente deu crise de riso na hora do terço. O que é totalmente proibido, mas não tinha ninguém da minha família lá, então eu não segurei a crise, porque se eu ri na hora do terço com meu pai ou minha mãe, dava ruim. Aí deu uma crise, uma bobeira mesmo, assim, de menina. A gente tinha, eu lembro, 9 anos, lembro daquele dia, tinha 9 anos. E aí a gente só riu. Na hora do terço, tava todo mundo rezando assim, aí a gente fez aquela coisa de, sim, segurar, né? E aí uma mulher ficou olhando pra gente o tempo todo, a ponto de me constranger e eu não dar mais nem um risinho. Quando acabou o terço, tava todo mundo indo já embora, ela falou assim, não, eu quero pedir atenção 1 minuto. Eu falei, aquela mulher ficou me olhando o terço todo, esse negócio vai ser comigo. Aí ela, sabe o que ela fez, gente? Pra vocês verem o vídeo que eu passei. Ela chamou a minha amiga e falou assim, agora elas vão ajoelhar no pé da santa e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, porque elas riram durante o terço e isso é pecado.
Ela Aí achou eu que era muito padre, trouxa, que tava fui te lá, dando eu muito penitência, né? trouxa, fui lá e ajoelhei e rezei, assim, com o coração apertado. E aí todo mundo do terço parado olhando, assim. Aí, beleza, aí levantamos e tal, na hora de ir embora, ela rolou a escada abaixo, não fui eu, que eu tava lá na sala. E aí, de repente, fez assim, um barulho, e todo mundo correu, nossa, a dona fulana caiu. E aí eu fiquei assim, ó. Eu já sabia, né? Não, eu fiquei olhando, fiz, né? Vou rir bem baixinho, porque rir alto não trás, na hora que eu pode. vi o barulho, porque ela Eu já sabia sabia. quem era. E aí cheguei lá em casa e falei: Deus protege as crianças, que eu fui humilhada pela dona fulana e a dona ela fulana rolou a escada. rolou E aí a escada. aí aquela coisa de menino, né? Não é certo, não façam isso, eu não sou mais essa pessoa. Mas ela levantou assim, ai, minhas cadeiras, aí sai aquilo. E eu Ou achei só desenvolver muito os engraçado. poderes. Tem essa também. Achei 7 super horas engraçado. 13 minutos. Fernando, vamos falar de notícia? Vamos. lá. Só fazer um registro aqui bem triste, né? Na semana passada a gente falou do número de mortes por afogamento aqui no Tocantins. Até o dia 27 de julho tinham sido 41 mortes, bem próximo de todo o número do ano passado. E ontem nós falamos aqui também sobre a questão das marolas altas no lago, né? Do cuidado na hora de navegar. E teve a notícia triste ontem, uma menina de 2 anos morreu no reassentamento Córrego do Prata, na zona rural de Porto. Ela se afogou no canal de irrigação, cara. Olha que isso daí não é nem, né, tava nadando no lago ou fazendo qualquer estripulia. Menina de 2 anos, né? O acidente aconteceu no fim da tarde de ontem. A Maria Sofia, igual eu falei, de 2 anos, chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo. A mãe, as duas avós dela, a Maria do Movimento dos Atingidos por Barragens, e a Maria do MST, são duas ativistas. Eu imagino a dor das duas e da comunidade toda ali, né? 7h14, Cléo? Eu tenho notícias sobre as eleições desse ano. Vou começar com os dados aqui que os ouvintes podem até comentar se quiserem ao longo do programa. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje a quantidade de eleitores no Brasil para as eleições municipais. E aí a gente trouxe aqui dados do Tocantins. Essa informação está quentinha, foi divulgada hoje, como eu disse, pelo tribunal. No Brasil. A informação do Tocantins é sempre quente, né? E do Tocantins, eu já ia dizer, falou em eleição no Tocantins, por exemplo, os dados mostram que o Tocantins é o único estado do país que teve redução no número de eleitores. Eu fiquei pensando que é porque o povo não aguenta ficar votando 4 vezes no ano. O ruim que aumentou, né? Quase falei pro Barroso na coletiva, mandei, que foi online, né? Olha, o Barroso queria só dizer, porque tem 4 eleições aqui todo ano, a galera não aguenta, a galera perde o controle, se justificou, São se não justificou. 4 dias de lei seca. Mas infelizmente a galera não aguenta votar várias eleições, mas também não aprende a votar, né? Porque O que prova que a prática não leva. Esse tipo de coisa acontece porque a gente não vota com consciência coletiva. Bom, aí no Tocantins também a queda não foi tão expressiva, mas é o único, né? 0,17%. Ao contrário do país como um todo, que cresceu 1,66%. Palmas teve crescimento, são 8.180 eleitores a mais que nas eleições municipais passadas. Já elege um vereador. Já essa galera toda aí, né? 180 mil, agora são 180.524 eleitores. Em 2016 eram 172 mil. Elege até deputado. Exatos. Tem deputado com menos votos que isso. Tá lá na Assembleia. Exatos 8.180. E eu reclamo tanto da questão da legenda, né, da proporcionalidade para entrar, mas ela salvou a gente, um deputado muito louco que teve, né, 20 mil votos e não conseguiu entrar. Nomes no intervalo. Nomes no intervalo. O Brasil tem então 147 milhões de eleitores. E são os números divulgados hoje, como eu disse. A evolução do Brasil é 2,66. Eu disse 1,66, eu falei errado. 2,66. Não é 6,66. Não. Não, só para saber. Não, assim, só para tirar uma dúvida aqui. Entendi a questão cabalística e religiosa dessa dúvida. Bom, uma coisa interessante do eleitorado, não é novidade, mas continua sendo interessante. A maioria é mulher, 52%.
o que é curioso, mantém um pouco, né, a média, né? Acho que a média do Brasil é isso. Mas assim, sempre 49. Me surpreende, porque assim, é maioria e ainda assim não tem propostas e políticas e representatividade relacionada às demandas das mulheres. Agora, uma coisa que sempre... Eu falei, só um parênteses de novo, Cláudio, estou te interrompendo toda hora, mas a gente falou sobre isso na segunda-feira, eu e o André, quando eu trouxe o resultado da eleição da Irene lá em Araguanã. Ela concorreu com uma outra, a chapa da Irene é ela e uma outra mulher, que é a vice-prefeita eleita, e já deve ter tomado posse, né? E ela concorreu com outra mulher. Eu achei bastante interessante Araguanã. É a primeira vez que uma mulher é eleita lá em Araguanã, uma cidade muito pequena, e a gente está falando exatamente sobre representatividade da mulher na política como um todo. Bom, né? Em Ananás já teve uma situação de 2 mulheres concorrerem, mas infelizmente lá havia os ex-prefeitos maridos envolvidos na disputa, né, de fato. A que perdeu a eleição em Araguanã, ela era ex-primeira-dama. É ex-primeira-dama, né? Não, nada contra as primeiras-damas candidataram, mas nesse caso específico em Ananás, era claro, assim, que era esse envolvimento. O marido de um delas, inclusive, odiava sempre que eu falava isso. Se ele tiver ouvido, ele vai falar, mas aquela menina tá na rádio. Né? Que ele ficava bem chateado sempre que eu noticiava essa história. A eleição foi muito complexa, teve muitos episódios, tipo House of Augustinópolis, né? Bom, que, aliás, faz tempo que não tem um capítulo novo. Mas tem outros aqui, eu tenho né? Aqui, tá dando um time da temporada. Gente, aí os dados mostram no Brasil que a minoria do eleitorado já tem nível superior. Também reflete muito na questão da análise mesmo, de proposta, né? Não que as pessoas que não têm nível superior não tenham capacidade de escolher o candidato, mas, obviamente, quanto mais informação, mais acesso ao conhecimento você tem, você consegue fazer uma leitura melhor do que o candidato está dizendo, se ele pode fazer aquilo que ele está dizendo que vai fazer. Às vezes nem é uma escolha tão difícil assim. Mas aí é isso. A maioria, né? A maioria não. A maior parte, que é diferente, 25%, tem nível médio completo. Depois já vem o percentual de ensino fundamental completo e incompleto. Os dados estão no site do Tribunal Superior Eleitoral, para quem quiser olhar com mais detalhes esse perfil do eleitor brasileiro. Eu vou tentar ser rápido aqui, mas a gente falando de prefeitos, de eleições aqui no Tocantins, à torta e direita, a Polícia Federal acabou afastando 2 prefeitos hoje aqui, mas não vai ter eleição. Afastou só os prefeitos, os vices vão assumir. A Polícia Federal, até porque, né, eles podem recorrer ainda tudo, ela cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão e afastou esses 2 prefeitos de um servidor público aqui no Tocantins. É uma operação para desarticular um suposto esquema de fraude no transporte escolar, que os contratos investigados passam de 13 milhões. E a ação foi chamada de Direct. Achei bem atual, né? No Direct. Também gostei. Foram afastados os prefeitos de Peixe, o Zé Augusto Bezerra, do DEM, e o de Cristalândia, o Cleito Cantuário Batatinha, do PSB. As investigações apontam que eles poderiam estar recebendo propina da empresa que presta serviço de transporte escolar desde 2017. A empresa teria vencido a licitação depois no direcionamento para vencer, obviamente. Segundo as investigações, foram encontrados vários depósitos em contas. Eu achei esse assunto assim meio parecido com outras histórias. Depósitos em contas de pessoas ligadas aos prefeitos, na mesma época das contratações. Nada, Fernando, ele precisava pagar um apartamento, ele não tinha um aplicativo no celular, tinha um amigo que tinha um aplicativo, ele não queria sair de churrasco, simples, cara, não vejo problema nenhum nisso. O empresário de Aliança foi preso, segundo a PF, ele tem uma empresa que não tem funcionários, o que indica que não tinha, que era só um negócio de fachada mesmo. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva, 9 busca e apreensão, Aliança, Peixe e Cristalândia, além do afastamento dos 2 prefeitos e um servidor que é chefe de licitação num desses municípios. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. O afastamento dos prefeitos era imediato e por tempo indeterminado. O prefeito de Peixe, Zé Augusto Bezerra, disse que a licitação lá foi feita de forma regular e que vai recorrer da decisão. Como cabe recurso, muito provavelmente o de Cristalândia também, o Batatinha, também deve recorrer da decisão. E os vices assumem imediatamente. 7h22, música e intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Prepare. Direto ao ponto no seu rádio.
7h31, confissões durante o intervalo. Ninguém aqui vai pro céu baseado no nosso comportamento. Eu vou, e a gente já falou sobre isso. Porque todas as coisas que eu falo tem uma contextualização. Deus sabe o que a gente passa. Tem gente que tá lutando aqui pra... Na minha opinião, não vai pro céu. Mas vamos dar os abraços primeiro. Vamos dar abraço. Olha só, vamos começar com esse abraço. Boa noite, seus dois mal acabados. Boa noite, Cicleo, linda, maravilhosa. Bora descansar, porque eu não ganhei na Mega Sena ainda. Amanhã eu tenho que trabalhar. E ainda continuo bonito. Não, Rico, abraço. Fique com Deus. Autoestima lá em cima. Adorei. Quem mandou essa mensagem pra gente foi o Elbert Souza. Ainda mandou uma foto, Fernando. Eu acho que chama uma porção de frango a passarinho. Eu acho que é um franguinho, um joãozinho de peixe ou de frango mesmo. Eu acho que a gente poderia experimentar pra saber. E a cerveja servida no copo correto. Exatamente. Mensagem também aqui pra gente do Geilson Galvão. Mandou boa noite aos caros artistas, esse importante e descontraído programa de quarta em diante, nada me abala. Adorei essa. Falou aí que do Fernando, falou que era um bullying inocente desde cedo com a tia bem-vinda. E Cléo, a telepata lá, Fênix Negra, orai. Adorei as mensagens. E na nossa live? O Júnior Marins está aqui dando boa noite pra gente. Zuleide D'Angelo. Adoro Zuleide, um beijo pra ela. O Pedro Chico entrou agora lá do Rio de Janeiro. O nosso amigo Juscelio Santos está em Paraíso ouvindo a gente. O Vanderlei Barreira, Deleon Dias. Tem mais gente aí, Cléo? Tem o Alex Azevedo, nosso amigo lá da Rota 10, distribuidora, tá aqui acompanhando, falando boa noite, povo religioso. Todo mundo aqui. Ele eu sempre destaco aqui porque eu acho importante. A gente trouxe uma notícia uma vez do Cachorro Quente Solidário lá no Luzimangues, que o IFTO estava fazendo, ele ouviu e entrou no rolê. Quero doar os refris pra galera. Um abraço pra todo mundo lá na Rota 10. A Pat Stroer tá aqui, Patrícia Stroer, dizendo boa noite, amados. Fiquei sabendo. Simpatia da Boa noite, amados. Fiquei sabendo que meu nome não saiu da boca de vocês ontem, o que muito me honra. E vim aqui dar o meu oi. É o oi da Pat Stroer. Camila Bittier também. Dudu Ferreira, meu primo querido, quero mandar um beijo também pra Imaculada Carneiro, irmã dele. Ana Paula Carneiro Ferreira Pacheco, que está de aniversário hoje também. Márcio Luiz Faria, Antony Neto. Eu tirei o óculos e eu não estou conseguindo. A Círnia de Menezes Silva, Ana Cristina Braga, Sóstenes Pinto e Silvana Coutinho, nossa galera de todos os dias aqui acompanhando a gente. Você tem mais gente aí? Ainda nos aniversariantes do dia, quero deixar registrado aqui que hoje é aniversário do Fábio Monteiro, defensor público geral. Um abração pra ele. Um abraço pra ele, feliz aniversário. Hoje é do Luciano todo mundo aqui também, meu amigo. Luciano o quê? Piuí. Luciano Teixeira. Ah, bom, eu queria saber só isso, né? Se mas era da família Piuí. Na faculdade era Piuí. Tradicional família Piuí. Ele não gostava na época, mas depois é aquelas coisas assim, ele aprendeu que tem que passar. Olha só. Tem uma pessoa aqui em Palmas, eu vou contar pra vocês no intervalo, que na faculdade o apelido dela era Topogijo. E essa pessoa não gosta de jeito nenhum. Eu descobri porque foi necessário fazer essa descoberta. E vou contar pra vocês depois quem é. Olha só, rapidinho abraço também pro Roberto Giovanetti, pra Angélica de Assis, pra Tuane Vieira, Rafaela Lobato, Sâmia Caires, Tatiana Tanus. Beijo pra todas essas pessoas lindas que frequentam e alegram o meu WhatsApp. Agora a história que eu ia contar é o seguinte, qual que é a questão, a ligação da igreja com o céu, com o paraíso, a necessidade de uma igreja aberta numa época que as pessoas estão morrendo, exatamente por estarem juntas e aglomeradas. Os vereadores de Araguaína, eles derrubaram ontem o veto do prefeito Ronaldo Dimas ao projeto de lei que põe a atividade religiosa, que a gente abre parênteses aqui, abrir igreja, tempo, qualquer coisa, como essencial para a população durante a pandemia. Eles aprovaram essa lei lá em junho, era do presidente da Câmara, esse projeto de lei foi aprovado, e o prefeito Ronaldo Dimas falou que não. E o que ele... a justificativa do prefeito para vetar. Ele falou que a liberação dificulta, ele reconhece a importância das igrejas, porque a fé nesse momento ajuda muita gente a melhorar a cabeça, só que a fé não está ligada ao ambiente, né, ali no caso. E ele falou que a liberação dificultaria muito o enfrentamento da pandemia e que não tem estudo científico que prova o contrário, é só o isolamento. Aí, cara,
Eu vou ler, entre aspas, a fala de um vereador, não vou dar nem o nome dele, porque eu não quero nem dar moral, nem ficar falando. Mas um vereador virou e falou assim: eu estou para defender um princípio que está acima de todos. Eu vivo o que prego e não mudarei meu pensamento por nada. Quando eu conheci a verdade, Deus me libertou. Sou a favor do projeto e a favor das igrejas. Onde muitos não encontraram a medicina, estão encontrando a glória. Eu achei que linda a fé dele. Mas eu achei de uma ignorância tão grande. Complicado. Lembrando, André, que hoje, a gente ainda não tinha falado isso, foram contabilizados mais 646 novos casos confirmados para Covid-19. O Tocantins alcança 28.312 casos confirmados da doença, mesmo com 17 mil já tendo sido recuperados e 10 mil ainda ativos em isolamento. Tem 415 óbitos, 415 pessoas morreram. Só em Araguaína foram 83 casos hoje. É o município com o maior número de casos registrados, mais de 7.700, e também é o município onde mais morreu gente. 102 pessoas morreram. Isso me lembrou essa fé enlouquecida, que da minha desculpa a quem não concorda comigo, é a minha opinião, de uma historinha que eu ouvi, que era o seguinte: o cara estava se afogando no mar. Um cara muito fiel a Deus, sabe? Ele falou: Deus vai me salvar, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Passou um cara de jet ski, jogou uma boia para ele falou: não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Foi o helicóptero com o salva-vidas, jogaram a cesta, ele não entrou, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E foi um monte de coisa. Aí ele morreu. Aí chegou na porta do céu, o cara falou assim: aqui você não entra. Ele falou: mas Deus, eu sempre fui tão fiel e tudo, e o Senhor não me salvou e agora eu tô aqui morto. Ele falou: como que eu não te salvei? Mandei o jet ski, mandei o salva-vidas. Pô, cara, você é mandei burro. todo mundo. Então, gente, quem tá vindo para salvar agora na pandemia é nas mãos dos médicos. A gente, quem é religioso, igual eu ainda sou religioso, Deus opera pelas mãos dos médicos e dos outros profissionais de saúde. E não é no templo. E não é no templo nem com ozônio. É com a mão. Assim, eu quero dizer, a gente sempre fala disso, é um assunto delicado porque envolve como as pessoas nos entendem. Mas fé é bem diferente de estar na igreja. Você pode ter fé sem ir à igreja. É claro que para muita gente, e eu entendo e compreendo a importância de estar em comunhão na igreja, de estar com as pessoas na igreja, mas não é o momento para isso. Não é a hora. Eu já falei isso aqui, se a sua fé em Deus, ela se abala porque você não está indo na igreja, tá complicado. Essa fé sua fé tá abalada, porque se você precisa estar em um lugar para se sentir bem, se sentir em paz com Deus, não é o momento de abrir igreja e ponto. Olha só, rapidinho antes da gente ir para o intervalo, Porto Nacional adotou novas medidas agora em enfrentamento no novo coronavírus. Entre as regras publicadas nesta quarta-feira, dia 5, um dia após a prefeita Cíntia Ribeiro dizer nas redes sociais que a cidade não vai decretar o lockdown se as cidades vizinhas também não aderirem. Consórcio de lockdown. Um consórcio de lockdown. Em Porto Nacional agora, as academias estão suspensas, está proibida a venda de bebidas alcoólicas em vários tipos de estabelecimento e o horário do funcionamento do comércio também foi limitado. Tudo isso a partir além disso, a partir desta sexta-feira, os moradores serão proibidos de andar nas ruas em parte da noite e na madrugada, que não chega a ser um lockdown, mas é um toque de recolher para tentar conter o avanço da doença. Em Porto Nacional já somam 1.259 pessoas infectadas e 14 mortes pela doença. Outra cidade que revê aí algumas posturas diante do avanço do Covid-19. Sabe, meninos e todo mundo ouvindo a gente, você ouvinte pode participar, gostaria inclusive da sua opinião, mas o que eu vejo que às vezes que pode dificultar o que está rolando é que muita gente está cansado, não estou dizendo do argumento de cansado de ficar em casa, cansado de quarentena não, cansado, a gente está desde março nesse negócio de um município fecha, o outro município abre, e aí o próprio município manda abrir comércio, depois o município volta e fecha comércio e abre de novo, e fica essa mistura de tudo. O seu município está fechado, o vizinho está aberto, tem vaga na UTI, não tem vaga, é culpa de quem, e arruma essa confusão. Eu acho que isso vai cansando as pessoas, não só fisicamente, principalmente
mentalmente, ninguém tá suportando mais. Os altos números de casos confirmados e de mortes, eles, com esse tempo todo e essa canseira, Cléo, eu acho que eles não fazem mais o mesmo efeito na cabecinha e no coração das pessoas que estão nem aí. Naturalizamos a pandemia. 7h42, tem música, tem intervalo comercial, tem direto ao ponto até as 8 da noite. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Vamos lá, manda um abraço aqui para o João Paulo Arruda, que entrou aqui agora, curtiu a gente. Mas tá difícil aqui para arrumar os trem para aparecer, velho. Tá, vai ser só pro João Paulo, porque aqui não consegui entrar nos outros aqui não. Mas tem comentários bacanas aqui. Camila Vitier tá aqui falando que, lembrete, não passar raiva na Cléo perto de escada. Eu já aproveitei e respondi que a Cléo é a Nazaré Tedesco de olho no olho, que ela derruba só com o olhar. Crossover de novela, mashup de novela. Crossover de novela. Adoro a Nazaré. Patrícia Quanto mais o tempo passa, mais me favorece. A Patrícia Stroher tá falando que o Direto ao Ponto é melhor pregador do que muitos outros por aí. E assim, vamos seguindo nossa jornada. Vou mandar aqui um recado. O Elbert não viu a mensagem. O Elbert, a Cléo quer uma caixinha dessa. Ela tá cantando que é fome. O frango que a gente falou que era frango mesmo. É um esquinha de frango. Eu vou passar aí, ele passou o endereço pra gente de onde é. Eu vou passar aí agora falando sério. Se você já puder preparar, porque eu tenho preguiça de ficar esperando. Mas eu vou passar aí pra pegar. 7h53, você não pode ir para os grupos sem saber das lives que estão rolando de quarta em diante, como eu disse. Quem foi o nosso ouvinte? Acho que foi o Geilson que falou assim: de quarta em diante nada mais me abala. De quarta em diante tem live para todos os gostos. Tem Antônio Nóbrega no Em Casa com CS, tá rolando agora, começou às 7 horas da noite. Também tá rolando a Carol Conká, 21 horas tem a galera lá do Bugarins, da de Goiânia, 22 horas, Tereza Cristina. Fecha o rolê e diz que tem um jogo hoje também de futebol. Cheio de... Fernando, você vai comentar, Fernando? Vou falar de Beleza, então, Cléo. Vamos lá, olha, tem uma notícia interessante do governo holandês, divulgou essa semana. Gosto muito. Você tá sabendo qual é? Não, só da Holanda em si, né? Tenho uma empatia. Essa aqui, eu tenho uma simpatia até. Eu tenho uma empatia, eu queria ficar no lugar deles. Olha, o governo holandês tem uma notícia, considero interessante e inspiradora para todo mundo. O país é o único que não tem mais cães de rua abandonados. Situação de animais abandonados na cidade. A gente sabe que essa situação ela acaba sendo de saúde pública, não é só por afetividade aos animais, né? É um problema muito sério, animais vivendo na cidade abandonados. A Holanda não tem mais nenhum animal, cães de rua, abandonados. Para que chegassem a essa situação positiva, sem necessidade de abate dos animais, né? Foi feito todo um projeto em 3 etapas: castração, legislação com novas leis rigorosas para quem abandona e também aumento de impostos sobre animais comprados em loja e também campanha de adoção. Falando em abandono, você que está abandonando o seu animal por causa de Covid-19, com medo de pegar do animal, isso também é irregular, né? Não vai pro céu, cai da escada e é irregular. Porque você não pode abandonar animais. As ONGs aqui de Palmas estão relatando isso. E eu acredito, porque na rua da minha casa tem uma gata que eu tenho certeza que é abandonada, sem brincar aqui, que eu sempre brinco com uma gata que tem lá, né? A situação aqui em Palmas já está bem, já é possível notar mais animais nas ruas. Olha só, hoje tem Corinthians e Palmeiras, né? No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que a disputa já começou assim: faz o teste do corona ou não faz o teste do corona. Não é o meu, é que é a outra moça que deve estar ligando. E você pensar na parada toda, cara, que na próxima temporada do Campeonato Inglês vai poder expulsar jogadores que tossirem de propósito nos adversários ou nos árbitros. A medida da Federação Inglesa de Futebol é por causa e vai valer enquanto houver restrições por causa da pandemia do novo coronavírus, obviamente. A medida deve ser tomada quando o árbitro tiver certeza que alguém, por querer e de perto, tossiu na cara de um oponente ou do árbitro. Caso o incidente ou cuspida não tenha sido grave o suficiente, tenha sido só um perdigoto. Vai assim. O cara pode levar cartão amarelo durante o jogo por comportamento
antidesportivos. A próxima temporada do Campeonato Inglês começa no dia 12 de setembro. Eles ficaram mais de 100 dias sem jogar. Eu fico pensando isso aqui, a galera não tá querendo nem fazer teste para ir para jogar. Imagina. Eu queria tirar uma dúvida, assim, eu tenho uma amiga que ela às vezes espirra e tosse no elevador quando tem gente sem máscara, só para dar um se liga, assim. Não tem errado isso não, né? E tem um botão vermelho no elevador que você aperta, ele para e a pessoa pode te expulsar de jeito. Você não, da sua amiga. Não, mas é porque minha amiga fica indignada porque o elevador. A minha amiga fica. A minha amiga fica chateada. A minha amiga fica chateada porque a regra é usar máscara, tem uma placa dentro do elevador que ela tá sempre usando, dizendo use máscara, e tem gente sem máscara. E aí ela me contou que ela espirra nas pessoas. O pessoal do ozônio tá acreditando nisso aí. Inclusive o ministro da Saúde recebeu os ozonistas. A gente deu a notícia ontem da terapia do ozônio. Luciano Coelho Cuide da sua camada Luciano de Coelho ozônio. tá aqui, ele colocou uma informação que eu achei interessante. Eu não sei se é real, porque se for, eu posso ter interesse também, tipo da caixinha. Ele falou que hoje o cardápio tem pururuca, pernil, feijoada, não sai de casa, Delivery Corinthians leva até você. Nossa senhora. Fale mais sobre isso. Vem de DM, né? Vem de direto. Vambora, 7h58, Fernando, até amanhã. Até amanhã, André, até amanhã, Cléo, galera que ficou com a gente, um beijo pra vocês, amanhã tamo junto. Cléo, até amanhã. Até amanhã, adorei estar aqui com vocês hoje, um beijo, a gente se vê ao vivo às 7h, amanhã aqui na Jovem. Obrigado você que acompanhou a gente, um excelente fim de noite. Direto ao ponto, jornalismo diferente.